Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, glória a Deus, graças a Deus, né, gente? Mais uma semana concluída com sucesso. Por aqui estamos concluindo com sucesso. O capítulo de hoje é o capítulo 4 de Romanos. E esse é um canal onde você já sabe, você que lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos em Romanos. Paulo escreve ali ao pessoal, né, à igreja de Roma, ao pessoal que estava começando a ser cristão em Roma. E aqui então, ele, né, assim como tudo lá é muito rebuscado, muito inteligente, muito suntuoso, elegante, Paulo, da mesma forma, ele apresenta a Cristo, a graça de Deus, como aquelas pessoas poderiam ser alcançadas. Fala também com não-judeus, com judeus, fala sobre pecado escrachadamente, e fala como você se tornar santo, se santificar, ser justificado, ser aceito por Deus. Então, o capítulo 4 de Romanos vai falar um pouquinho sobre isso. É porque eu vou me santificar, vou fazer jejum, vou fazer tudo certo, vou cumprir tudo que o mandamento de Deus diz. Glória a Deus, isso com certeza a gente vai ver mais pra frente, as coisas manifestas daqueles que que entendem que precisam seguir a Jesus, assim como nós vimos, né, em vários outros livros ali, em Atos, os Evangelhos, mas aqui Paulo vai nos dar uma perspectiva diferente, nova. Eu até comecei a falar ontem sobre isso e hoje a gente vai continuar vendo. Me diz aí se você está achando fácil ou difícil, está compreendendo, como é que está sendo para você a leitura, se você está acompanhando, se está achando bom, bênção, espero que sim, amém? Então vamos embora, vamos começar orando, lembrando que amanhã a gente não tem live, né, é sábado, né? Então é isso, gente, vamos orar e aí a gente parte para a leitura, para concluir aí essa semana, que seja tudo para a glória de Deus e que Ele nos conduza aqui hoje e ao longo desse final de semana a gente possa ficar, meu Deus, ruminando isso, entendendo, mastigando, devorando, debruçando e se deleitando, né, nessa maravilhosa graça. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana. Colocamos diante de Ti este dia, Pai, o trabalho de cada um, a vida, sabe, Deus, a mente, a família. Em nome de Jesus eu oro para todos aqueles, sabe, Deus, que o Senhor tem encontrado nesses dias, através desses vídeos. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelas suas mentes, pelo seu coração, para que nós... Esses dias eu estava lendo uma coisa interessante no livro de Apocalipse, que a igreja ela é preparada quando nossas mentes, os nossos corações são preparados para a vinda, para a chegada do Messias, para, né, para esse retorno, sabe, Deus? Então que o Senhor nos dê mente para entender tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fará por nós. Nós nos colocamos de mente e coração aberto diante de Ti e te pedimos, vem, vem Senhor, vem Espírito Santo de Deus, fala conosco e que o nosso coração clame cada dia mais, Maranata, ora vem Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Bora. Vai dizer assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura?
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gente, eu tô aqui numa Bíblia diferente da minha mãe. Deixa eu ver que versão que ela é. Almeida, revista atualizada, provavelmente aqui a maioria que tem, né? Então hoje, se você acompanhou a leitura com a sua Bíblia, você se identificou um pouco mais. Bom, mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, como eu disse, eu adiantei um pouco disso ontem. Ontem Paulo também, né, foi ali, ontem, anteontem, né, em todos esses capítulos Paulo está explicando como a gente é salvo a partir da fé, da graça. Não somente é salvo, como alcança as promessas de Deus, como somos aceitos por Deus, como somos justificados por Deus, como temos de viver a nossa vida com Deus. Não é por meio das obras. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas Paulo, aqui em Romanos, na carta de Romanos, ele tenta de todas as formas inculcar isso nas pessoas. Por quê?
porque eles insistiam, os judeus em especial insistiam, né, que a gente precisa, a nossa cabeça é como? É que nem a de Nicodemos, né? Como assim eu vou entrar de novo na ventre da minha mãe e nascer quadrada? Mas os judeus, eles insistiam, cara, se eu quero alcançar algo, se eu quero alcançar uma vida eterna com Deus, eu preciso fazer as boas obras aqui na terra. É tipo o que Paulo colocou aqui, um trabalho de dívida, de trabalho e de pagamento. E é exatamente como Paulo exemplifica. Ele vai falar, se você faz, você é obrigado a receber. E quando você não recebe? Você entende? E isso, o mundo hoje, a gente é muito meritocrático. E o mundo hoje nos responde a partir disso. Mas quando a gente pensa na salvação, a gente pensa em todas as outras coisas. Poxa, eu orei por aquela pessoa era tão boa, por que que isso acontece com ela? Por que que ela morreu? Por que que minha oração não foi atendida? Então, tudo nesse mundo é um sinal, é uma fumaça daquilo que é no céu, que é com Deus. Então, Paulo aqui, ele vai exemplificar usando Abraão, usando Davi. Por quê? Porque Abraão, ele não foi aceito, ele não recebeu a promessa por ele ter se circuncidado. Não foi assim, deixa eu ver o que Abraão vai fazer. Depois que ele fizer, aí beleza, aí eu vou e eu dou uma promessa grande para ele. Não. Abraão, ele primeiro ouviu, ele creu, ele saiu da terra dele, dos parentes dele, e ele foi. Deus virou e falou, ele creu, ele teve fé, posso contar com essa pessoa. Continuou mais um pouquinho, e aí, enfim, aconteceram muitas coisas, muitos desafios. Provavelmente foi difícil sair da sua terra, lugar aconchegante, lugar em que conhecia todo mundo, lugar em que ele estava ali na sua casa, na sua vidinha, tinha cama, foi morar na terra dos outros, teve que fingir, mentir lá para a mulher dele, porque a mulher dele era muito bonita, e aí ele não queria ter problema com o rei, falou, vamos falar que a gente é irmão, porque eu não quero ter problema com o rei, se ele quiser deitar com você, ele que se deite. E aí? Pronto, pecou. Mas não era sobre isso, era sobre a fé que ele tinha na promessa de Deus, era sobre o que ele cria, era sobre um plano de Deus, era sobre algo muito maior. Sabe, às vezes a gente reduz Deus dentro de uns caixotinhos que a gente faz. Nossa, por que que Deus não me deu isso? Meu Deus, que absurdo, eu sou aqui, olha aqui, Deus, como eu estou sendo toda bonitinha, certinha. É sobre um plano. Ontem eu tava saindo e eu tava pensando sobre isso. E se isso aconteceu? Cara, ainda assim Deus sabe, não é sobre isso. Deus me ama. Ainda assim, Deus, sabe, Deus já me amou, Deus já provou seu amor por mim, Deus já fez o máximo dele. Ele já entregou o seu filho na cruz por mim. Não é sobre uma coisa que eu quero aqui, se ele me responder é porque eu tô andando na linha, se ele não me responder, não, meu povo. E aí, Paulo também, pra gente finalizar que meu tempo tá se esgotando, Paulo também cita Davi, que Davi vai falar sobre isso. Bem-aventurados aqueles que não são imputados o pecado, mas que Deus atribui justiça a eles. Por quê? Porque Davi foi um dos primeiros, né, gente? Ele é aí o nosso maioral, o nosso portão, o nosso rei Davi, eterno rei Davi. Mas Davi, ele foi o primeiro a ter uma família toda bagunçada.
a ter uma família toda caída, a se relacionar, a matar alguém, né? Porque tinha adulterado. Ele adulterou, gente, para ser o rei Davi hoje e sempre, e para aquele povo, para ser o maioral. Como alguém pode ser o maioral tendo pecado, tendo um pecado desses? Então aqui Paulo, no livro de Romanos, Paulo é o tempo todo tentando convencer as pessoas sobre isso. Meu querido, você não é aceito, você não é garantido, você não é pelas coisas que você vai fazer, mas pela sua fé. Você precisa ter fé em Jesus, você precisa ter fé nesse plano, você precisa entender o todo de Deus e você precisa ter fé e confiar e caminhar nesse caminho para que por meio da fé você seja justificado, você seja aceito e você chegue aonde você quer chegar. Não é pelo que você está fazendo loucamente, tentando ser loucamente. Eu tinha grande dificuldade em entender a graça. Aí eu li alguns livros do Joseph Prince, que ele fala muito sobre graça, e aquilo lá para mim era terrível também. Tem gente que fala sobre graça que realmente, né, não é o que está no todo da Bíblia, porque parece que você anula totalmente, né, o que você tem que fazer. E Paulo vai falar sobre isso mais para frente. Paulo, Tiago, enfim, muitos deles. Mas o Joseph Prince foi uma pessoa que me ajudou muito em relação à graça, principalmente depois que eu soube da história do país deles, que é um país muito regrado, muito cheio de regra, né? Eles são muito meritocráticos, a Coreia do Sul, enfim, não lembro. Não, né? Não. É outro lugar. Mas enfim, então lá Joseph Prince, ele teve essa revelação, ele começou a pregar sobre isso e é ali das pessoas que tem uma das maiores igrejas para isso, para quebrar uma mentalidade de eu faço, eu tenho que receber, eu faço, eu tenho que receber, eu faço, eu tenho que receber. É isso, minha gente. Bom final de semana para vocês. Semana que vem temos mais, se Deus quiser. Espero que esteja sendo compreensível. Aos poucos a gente vai quebrando, vai entendendo melhor. É difícil para mim até hoje. Não vou dizer que é fácil, mas aos poucos eu estou entendendo mais sobre isso, tá? Deus abençoe. Eu oro para que vocês também. Deus abençoe. Tchau, tchau.